Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Vamos ler os versos 1 e 2. Está escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre Jesus como nosso advogado. Só o fato de Jesus se apresentar como advogado implica que haverá um dia um julgamento. E nesse julgamento você e eu estaremos lá. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos, crianças, jovens, velhos, todos, sem exceção, terão que comparecer perante o reto e justo tribunal de Deus. Naquele dia, diz a Bíblia, os livros serão abertos, e nós seremos julgados segundo o que tiver escrito nesses livros. Naquele dia, nossas obras nos condenarão, nossas palavras nos condenarão. Naquele dia, nossas omissões nos condenarão. Naquele dia, os segredos do nosso coração serão destampados, e nós seremos julgados por aquilo que pensamos e desejamos. Naquele dia, diz a Bíblia, nenhum homem será tido por justo pelas suas próprias obras, uma vez que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certo, portanto, é que você e eu precisamos de um advogado. Não de um advogado qualquer, mas precisamos do único, supremo, absoluto, incomparável advogado, Jesus Cristo. E João, então, escreve esta carta e avisa a nós, crentes em Cristo, a quem ele chama de filhinhos meus, que ele escreve com um propósito, para que não pequemos. Não temos licença para pecar. Não temos permissão para pecar. Embora sejamos pecadores, não temos avenida aberta para pecar. Mas talvez, escutando João, ou lendo esta carta, seus primeiros leitores pudessem entrar em grande crise moral, emocional e espiritual, ao perceberem que eles haviam pecado, que eles continuavam pecando. O que fazer? Se a ordem é não peque, e você se flagra pecando, o que fazer? Entrar em pânico, desespero? É nesse momento que João traz uma palavra de alento, de consolo, de conforto, de esperança para nós, dizendo: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E então eu gostaria de dizer por que Jesus pode ser o seu advogado, eficaz,
Primeiro, ele pode ser o seu advogado quanto ao seu caráter, diz o texto. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não diz justo, o justo. Porque não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele não pecou. Ele não é apenas justo, ele é o único justo. Ele é o justo. Preste bem atenção, que hoje nós vivemos um divórcio entre a vida moral e o desempenho profissional. É possível que hoje no campo humano você tenha bons advogados, luminares da ciência jurídica, cuja vida pessoal é um desastre. Isso não acontece com Jesus. Ele não apenas é advogado, ele é justo. Nele não tem treva, nele não tem pecado, nele não tem transgressão. Ele é luz, ele é a verdade, ele nunca pecou. Ninguém jamais pôde acusá-lo de pecado. Seu caráter impoluto recomenda-o como nosso advogado. Segundo, no tribunal de Deus, irmãos, só um advogado justo poderia nos valer. Pensemos juntos. No tribunal dos homens, por mais ínclitos que sejam, a lei é torcida. As testemunhas são subornadas, juízes são corrompidos, e sentenças são compradas a peso de ouro. Nos tribunais dos homens, nós encontramos um Herodes no trono e um João Batista na cadeia. Nos tribunais dos homens, nós vemos um Pilatos julgando e Jesus de Nazaré sendo julgado e condenado. Porém, no tribunal de Deus, a retidão, a justiça. E somente um advogado justo poderia defender causa de injustos diante do tribunal de Deus, que não transige com a injustiça. Portanto, Jesus, como nosso advogado, nunca usou de esperteza para manipular a lei, usando subterfúgios para nos defender. Jesus não é aquele tipo de advogado que usa as filigranas da lei, as brechas da lei, para dizer que o culpado é inocente. Ele é o justo. O diabo tentou suborná-lo, oferecendo-lhe os reinos deste mundo. Os judeus quiseram fazê-lo rei, mas ele jamais aceitou o suborno, jamais ele aceitou as propostas sedutoras do poder para se render ao pecado. Ele veio para cumprir a lei, para satisfazer as exigências da lei, ele veio para colocar-se debaixo da lei e para obedecê-la e cumpri-la. Ele nunca, jamais abriu brechas, buscou brechas na lei, para dizer que a lei é injusta. Ao contrário, sua palavra diz que a lei é boa, que a lei é justa, que a lei é santa, que a lei é espiritual. Os judeus acusaram-no de beberrão, acusaram-no de violar o sábado, acusaram-no até de possesso. Os membros do Sinédrio contrataram testemunhas falsas para acusá-lo. Mas ninguém jamais prosperou em acusá-lo de qualquer pecado, porque ele é o advogado, o justo. Por isso ele pode ser o nosso advogado. Mas em segundo lugar, Jesus é o advogado justo, não só por causa do seu caráter impoluto, mas também por causa dos seus métodos extraordinários. Se não, vejamos. Primeiro, Jesus não veio para advogar a sua inocência, mas a sua culpa. Olha que coisa interessante. Aqui o campo muda um pouco,
Porque o que é um advogado? A palavra advogado é a palavra grega parácletos. E a palavra parácletos é uma palavra composta. Chamado para estar do lado. E quando você contrata um advogado para estar do seu lado, é para defender você. É para dizer que você é inocente. É para dizer que você não infringiu a lei. É para dizer que você tem brechas na lei para ser inocentado. Mas Jesus não veio para defender a sua inocência, ele veio para reafirmar a sua culpa. Jesus não veio para dizer que você é bom, como ensinava Jean-Jacques Rousseau. Ao contrário, a sua palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há justo nenhum sequer. Segundo, Jesus não veio para dizer que você tem méritos para ser absolvido no tribunal de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Jesus não veio para dizer que você é inocente. Não, a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado e que a alma que pecar, essa morrerá. Jesus não veio para dizer que você é livre, ao contrário, a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus não veio para dizer que você é iluminado, ao contrário, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus não veio ao mundo para dizer que se você é sincero na sua religiosidade, isso basta para você. Ao contrário, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. Jesus não veio para defender justos, ele veio para salvar pecadores. Ele disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ele é o nosso advogado. Mas veja em outro aspecto, Jesus não veio para falar por você, mas ele veio para morrer em seu lugar. Também isso diverge do campo de uma advocacia normal, porque a própria palavra paráclito é a formação do verbo kletos, que é chamar, e do prefixo pará, que é estar do lado. Então, se você pensa em advogado, é alguém chamado para estar do lado. Mas Jesus não é seu advogado no sentido que ele foi chamado para estar do seu lado. Ele foi chamado para ser seu substituto, para estar no seu lugar, para receber a penalidade do seu pecado. É por isso que no verso 2 está escrito: ele é a propiciação pelos nossos pecados. E a ideia de propiciação é de aplacar a ira. Ou seja, se o meu pecado provoca a ira de Deus, e a ira de Deus deve ser despejada sobre a minha cabeça, ele assumiu o meu lugar, ele cumpriu a lei que eu descumpri, ele satisfez as demandas da justiça que eu transgredi, e ele recebeu em si mesmo todos os golpes da lei que deviam cair sobre mim, ele recebeu a sentença de morte que eu devia receber, e portanto a ira foi desviada de mim para ele, e ele morreu no meu lugar, como meu substituto, para me dar o perdão e a vida eterna. Ele não apenas perdoou você, ele justificou você, e agora você está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus, agora não pesa mais sobre você nenhuma condenação. Louvado seja o Senhor por isso. Mas notem comigo, outra coisa importante do trabalho de Jesus como advogado. No campo humano, quanto mais erudito, quanto mais culto, quanto mais preparado, quanto mais conhecido, quanto mais eficaz é um advogado nas suas demandas, mais caro ele é, mais inacessível ele é. Só algumas poucas pessoas conseguem ter acesso e contratar o seu trabalho. Mas Jesus
não cobra honorários. O trabalho dele é de graça. Não é barato, é de graça. Custou tudo. Custou a vida dele. Mas ele pagou o preço. De tal maneira que o pobre desamparado tem o mesmo acesso a ele do que o rico mais rico. De tal forma que o pecador mais chafurdado no pântano lodacento do pecado tem tanto acesso a ele como o homem mais religioso e espiritual. Irmãos, que coisa preciosa! Ele fez o seu trabalho por você e oferece a você perdão, justificação, salvação, vida eterna, de graça. De graça. Você não compra o serviço dele, você não merece o trabalho dele, ele oferece isso a você gratuitamente. A Bíblia chega a dizer que quando ele foi para a cruz, ele não levou em conta a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de perdoar você, de salvar você, de resgatar você e de dar a você a vida eterna. Ele não fez esse trabalho gemendo, ele não fez esse trabalho contrariado, ele foi para a cruz não como um cordeiro ia esperneando para o altar, ele foi para a cruz como um rei caminha para a sua coroação, com alegria, a alegria de salvar-nos, de perdoar-nos e de dar-nos a vida eterna. Mas ainda em quarto lugar, quanto à exigência, você percebe que hoje, quando tem-se uma grande demanda, via de regra, um cliente não contrata apenas um advogado, ele contrata uma banca de advogados. Porque talvez esse aqui é perito nesse aspecto da lei, aquele outro é mais estudioso e experimentado naquele outro aspecto da lei, então se contrata uma banca de advogados. Mas aqui está um aspecto importante. Quanto à sua exigência, Jesus exige entrega total da causa a Ele. Em outras palavras, meus amados irmãos, Ele é o titular absoluto da ação. Do contrário, Ele pede subestabelecimento, diz não, sou eu apenas. Não é Jesus e Maria, não é Jesus e Pedro, não é Jesus e a igreja presbiteriana, não é Jesus e o ritual sagrado A, B ou C. A salvação está exclusiva e unicamente na pessoa de Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há outra porta de acesso ao céu, a não ser Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Não existe um outro caminho de acesso à presença de Deus. Ele diz, eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe um panteão de mediadores. Não. Só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único. Não é Jesus mais as obras, não é Jesus mais o sacrifício, não é Jesus mais a religião, é só Jesus. Mas notem mais. Quanto à sua eficácia, é importante dizer isso. Ele nunca perdeu uma causa. Por mais erudito que seja um advogado, por mais experiente que ele seja, num momento ou no outro, ele vai amargar uma derrota. Mas Jesus Cristo jamais amargou uma derrota. Ele diz, todo aquele que vem a mim, eu jamais
o lançarei fora. Quem crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida, não entra em juízo, tem a vida eterna. E eu fico olhando a palavra de Deus e vejo alguns exemplos disso. Pense comigo naquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério pelos fariseus, arrastada publicamente, jogada aos pés de Jesus. E aqueles homens disseram assim: a lei ordena que tais pessoas sejam apedrejadas, e tu o que dizes? É curioso notar que aqueles homens eram preconceituosos. Primeiro porque se a mulher foi apanhada em flagrante adultério, ela não estava sozinha. Tinha um homem com ela. Cadê o homem? Por que deixaram o homem escapar? Porque a lei dizia que, no caso, tanto o homem quanto a mulher eram apedrejados. Segundo, aqueles homens não estavam interessados nadinha na vida daquela mulher. Aquela mulher era apenas uma coisa, um objeto que eles usavam para pegar Jesus no contrapé. Terceiro, aqueles homens não estavam preocupados com a santidade da lei, de forma nenhuma. Quarto, aqueles homens não estavam interessados em ouvir qualquer ensinamento de Jesus. Eles queriam usar a situação para pegar Jesus no contrapé e terem motivos para acusarem Jesus, para levá-lo à morte. Em outras palavras, irmãos, aquela mulher estava condenada no tribunal da lei. Aquela mulher estava condenada no tribunal da opinião pública. Terceiro, aquela mulher estava condenada no tribunal da religião. Quarta, aquela mulher estava condenada no tribunal da consciência. Mas aquela mulher foi absolvida no tribunal de Cristo. Vai e não peques mais. Eu não sei como é que você veio aqui hoje. Eu não sei em que cipoal você se encontra. Eu não sei quais são os dramas da sua consciência, pelo fato de você ter caído em fracasso, num pecado moral, num deslize, num escândalo, ou num pecado secreto. Eu não sei quais são as angústias que rondam a sua consciência e o seu coração. Eu não sei quantas vezes o diabo sussurrou nos seus ouvidos: não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem saída, não tem perdão, não tem saída, não tem perdão, você não vai sair dessa, você não vai conseguir. E quantas vezes ele vai dizer o seguinte: não tem jeito, e você está condenado, e agora Jesus se apresenta como seu advogado, dizendo: tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem perdão, tem livramento, tem redenção, tem salvação, tem absolvição no meu tribunal. A Bíblia diz em Hebreus 7:25 que Ele pode salvar totalmente aqueles que se aproximam dEle, totalmente. Sabe o que a Bíblia diz? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Que pecado? Todo. Adultério, assassinato, roubo, mentira, subversão, maldade, violência, impureza. Não importa a gravidade do seu pecado, não importa a profundidade da sua queda, não importa quão longe você tenha ido, não importa quanto a sua consciência acusa você, não importa quanto o mundo desaba sobre a sua cabeça, não importa, o sangue de Jesus é poderoso para purificar você de todo pecado. Mas há outra coisa que eu quero destacar. Jesus não apenas dá vitória nas causas humanamente perdidas, mas Jesus é aquele advogado que está sempre pronto para atender você na hora que você chama. Pense comigo num advogado assim, muito conceituado na opinião dos homens. Sua agenda é cheia, seu acesso é bloqueado por secretárias e secretários. Para marcar uma audiência, você tem que fazer isso com bastante antecipação.
Mas eu quero dizer para você que o grande advogado, o supremo advogado, Jesus Cristo justo, você fala com Ele no hospital, você fala com Ele em casa, você fala com Ele na rua, você fala com Ele dentro do seu carro, você fala com Ele no seu trabalho, você fala com Ele dentro do avião, você fala com Ele no aeroporto, você fala com Ele dentro da sua cozinha, você fala com Ele lá na sua lida diária, Ele tem linha aberta para você e nunca está ocupada. Você pode falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Louvado seja o Senhor. Mas tem mais. Os bons, os grandes advogados, na perspectiva humana, só podem defender você em causas humanas e terrenas, e nada mais. E nada mais. Mas Jesus é aquele que pode tomar as suas causas do agora e do além, do tempo e da eternidade. Ele pode defender você nas suas causas morais e, sobretudo, nas suas causas espirituais. Ele é o único que pode acertar a sua vida com o tribunal de Deus e reconciliar você com Deus. E dar a você paz de consciência, dar a você alegria ao coração e dar a você a certeza da vida eterna. Mas tem mais. Quando uma pessoa aqui no plano humano é absolvido ou condenado, as partes interessadas podem apelar para uma instância superior. Imagina alguém que foi inocentado, mas aí a acusação, a promotoria entende que a justiça não foi feita, que a lei não foi cumprida, apela para uma instância superior para que aquele que foi inocentado na primeira instância seja condenado na segunda instância. Inocentado na segunda instância, apela-se para a terceira instância para que seja condenado na terceira instância, ou o contrário. Alguém que foi condenado se lança a mão de uma segunda instância para buscar uma absolvição. Mas eu quero dizer para você que o tribunal onde Jesus Cristo toma a sua causa nas mãos e julga a sua causa e defende a sua causa é o Supremo Pretório Divino. Não tem mais chance de apelação. Não tem mais possibilidade de se recorrer a uma instância superior, porque não tem instância superior para recorrer. Diz a Escritura: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quando a sentença de absolvição é dada, ela está dada para sempre. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou bem certo, escreveu Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: talvez haja alguém aqui que, a despeito de uma oferta tão grande e tão graciosa, ainda recuse. Ainda recuse. A pergunta é: e se você recusar Jesus como seu advogado, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você é que você vai estar lá no tribunal. E sabe quem vai estar sentado lá como juiz? Para condenar você? Aquele que hoje quer ser o seu advogado. Quem se recusar a ter Jesus como advogado, inexoravelmente o terá como seu juiz. E quando ele vier no trono da sua glória, quando ele vier na sua vinda gloriosa, ele vai se assentar no trono da sua glória e vai julgar as nações.
vai julgar cada um de per si. E eu posso lhes garantir, à luz da Bíblia, que nem suas obras, nem suas palavras, nem seus pensamentos, nem sua religiosidade, nem seus predicados morais serão suficientes para absolver você nesse tribunal. Mas se Jesus é o seu advogado, saiba disso, o seu nome está escrito no livro da vida. E naquele grande dia, o outro livro será aberto, o livro da vida. E se seu nome estiver escrito lá, você não vai ser lançado no lago de fogo, você vai entrar na bem-aventurança eterna. E você vai escutar dele o juiz: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Posso lhes garantir uma coisa: naquele dia não haverá revelia no julgamento. Sabe por quê? Porque todos nós teremos que comparecer perante o seu tribunal. Naquele dia não haverá réplica, não haverá tréplica, haverá um silêncio sepulcral daqueles que forem condenados. O que você vai fazer com esta oferta? Não há outra saída para você nem para mim. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se você está atormentado por causa do seu pecado, sua consciência pega você, o diabo acusa você. Você não tem paz, você não tem dormido direito. Quero concluir com um sonho de Lutero. Lutero, certa feita, sonhou que o diabo apareceu para ele, com a lista de pecados horríveis. Diz Lutero: você fez isso, 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 você é culpado, Lutero. E ele então, no sonho, disse: tudo isso é verdade, fiz mesmo. Só tem uma coisa que não está escrita aí, é que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Há esperança para nós, há perdão para nós, há redenção para nós. Nós temos o advogado, Jesus Cristo, o justo. Feche seus olhos, curva sua fronte, vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, boa, preciosa, rica, oportuna, necessária. Rendemos-te graças porque Jesus Cristo é o nosso advogado. Rendemos-te graças porque Ele tomou a nossa causa. Rendemos-te graças porque Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro com os nossos pecados. Rendemos-te graças porque Ele deu um brado naquela cruz: está consumado. E ali Ele quitou a nossa dívida. E ali Ele abriu para nós um novo e vivo caminho para a tua presença. E ali nós encontramos absolvição, justificação, pleno perdão. Louvado seja o teu nome. Agora rogamos-te, ó Deus, aplica esta palavra ao coração de todas as pessoas que estão neste santuário e de todas as pessoas que estão assistindo agora ou que hão de assistir esta mensagem nas redes sociais, para que elas sejam alcançadas pela tua graça e pela tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.